paz do Senhor a todos, irmãos. Pastor Davi Passos, aqui para mais uma aula, mais um estudo, subsídio teológico da lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos falando aqui da lição de número 4, onde o título é O Corpo como Templo do Espírito Santo. Então, acompanhe com a sua lição, acompanhe com a sua Bíblia e nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre este assunto, né? O texto áureo dessa lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz assim o texto: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? A verdade prática, esta lição apresenta o seguinte texto: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Então, vamos fazer a leitura em classe. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, e depois 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Lendo junto conosco na Bíblia, ou na lição. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e diante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosseis comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus queridos, aqui nesse tema, o corpo como o templo do Espírito Santo, nós temos aqui algo interessante. Alguns objetivos para falarmos e tratarmos desse tema nessa lição. O primeiro objetivo é levar aos alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são a habitação do Espírito Santo. Segundo objetivo deste tema é aqui ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E o terceiro objetivo é conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Então, aqui nesta introdução, nós vemos a lição já nos apresentando o seguinte texto. Nesta lição, na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui, a redenção de nossa matéria corrompida. Nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então, o texto bíblico de que se extrai o título desse capítulo, está contido na primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntio,
cidade onde o apóstolo iniciou a sua missão após passar por Atenas, né? Então, na sua viagem pela Macedônia e Acaia, lá em Atos capítulo 16 até o capítulo 18, conforme Lucas ali, né, ele relata em Atos capítulo 18, versículo 1 a 3, foi em Corinto que Paulo encontrou Aquila e Priscila, né, um casal judeu que tinha o mesmo ofício que ele, fazer tendas. Então, depois de algum tempo, pregando na sinagoga, né, o trabalho ali começou a produzir frutos, Atos capítulo 18, versículo 8, e certamente, diante de algum temor pela resistência, né, que havia sofrido na cidade, como diz em Atos capítulo 18, versículo 6, Paulo ele precisou encorajar, né, ele precisou também ser encorajado a continuar a sua missão em Coríntio, né? Versículo 9 e 10. Então o resultado foi o apóstolo dos gentios permanecer na cidade dos coríntios, né? Por um ano ali e 6 meses aproximadamente, como diz ali o capítulo 18 de Atos, versículo 11, deixando então uma igreja estabelecida para a qual agora ele está escrevendo. Então, um dos cenários que Paulo permite-nos ver em Coríntio é de manifestar, da manifesta carnalidade, né? Como lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 4, o que bem justifica ali a sua ênfase na identificação do corpo como templo do Espírito Santo, conforme nós já lemos, né, no capítulo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 a 20. Então, pelas notícias recebidas por ele e que transparecem nos seus escritos, né, aqui na primeira carta, né, observa-se que o ambiente pernicioso da cidade estava influenciando a vida da igreja nascente. Então, Coríntio orgulhava-se dos seus templos pagãos e da sua antiga Acrópole, né? A Acrocorinto, que também abrigava ali vários santuários de diversas divindades pagãs. Hoje não passa de um amontoado de pedras em ruínas, lá no alto de uma grande montanha próxima aos escombros daquela que foi uma das mais famosas cidades da região do Peloponeso, né, no centro-sul da Grécia. Então, quando aqui menciona, né, essas ruínas, nós vemos aqui 4 santuários, né? 4 santuários. O escritor ele menciona aqui 4 santuários para Serapis e Ísis, né, que são divindades originárias do Egito, que ficava na base da Acrocorinto, né? Como exemplo do culto pagão que ali era praticado. Mas ali também estava o templo de Afrodite, além de santuários dedicados a Deméter, né, e Poseidon, deuses gregos. O local continua ali sendo visitado, apesar de aparentar poucos cuidados de conservação. Então, quando falamos desses pontos interessantes, nós vemos o tenebroso histórico de Coríntio. Uma das características de Coríntio era a licenciosidade, a busca desenfreada por prazeres carnais, inclusive estimulada pelos cultos pagãos, que expunha e explorava o corpo. Então o quadro
de bestialidade era mais acentuado do que em outras cidades da região, em razão de Coríntio, como uma cidade portuária, né, e de grande fluxo comercial, abrigar diversas culturas também, né? O escritor Mores, ele retrata bem esse cenário e menciona que na cidade era comum a concentração de gregos, latinos, sírios, egípcios e judeus, que além de cuidar de negócios, também se entregavam às diversões e a todo tipo de luxúria que Corinto oferecia, além de envolver-se em brigas também. Então, aqui, né, Mores ele usa a expressão licenciosidade proverbial para sintetizar, né, o degradante nível moral de Corinto, cujos habitantes eram pronunciadamente propensos a satisfazer os seus desejos, fosse de espécie, fosse idem, né? Então, aqui também nós vemos que ele aborda, né? Que nem aborda a questão da notória imoralidade de Coríntio, mencionando expressamente a prostituição, que era considerada como uma indústria importante. Então, o histórico da antiga Coríntio, dos tempos do Império Grego, era de culto à prostituição. Então, segundo Kidder, essa reprodução ali de comportamento, né, e também essa reputação permanecia na Corinto dos dias de Paulo, tempos do Império Romano agora. E já que escritos posteriores registram a associação, né, de Corinto com prazeres sexuais e com a lascívia apontando que Afrodite, né, junto com Poseidon, continuaram a ser uma das principais divindades gregas adoradas ali naquela cidade. Então, Mores, ele recorda, né, citando ali Hunter, ele recorda que o conceito de Coríntio era tão vil que o termo corintianizar era usado com o sentido de ir para o diabo, tá? Não é preciso ir mais longe para entender, então, como o corpo humano era usado para todo tipo de prática abjeta e pecaminosa nas plagas corintianas, degradando a criação de vida. Então, Paulo, ele escreve aos coríntios para conscientizar, né, da nova vida que agora deviam viver, como templos do Espírito Santo, buscando exortá-los a uma consagração integral ao Deus Criador, a fim de glorificá-lo, pois Cristo Jesus já os redimira por interior. Então, assim não deveria mais servir aos seus próprios desejos ou aos espíritos das trevas que agiam mediante ao paganismo da época, né? Então, aqui os ensinos de Paulo são absolutamente necessários em todos os templos, em templos e tempos também, né? E ainda mais hoje, né? Porque o maligno também continua ainda agindo por meio de um sistema mundano cada vez mais corrupto e hostil, que prega a degradação do corpo. Então, no nosso primeiro tópico dessa lição, nós temos o título Corpo, Propriedade e Habitação Divina. Primeiro ponto fala, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é
literalmente templo e santuário, como Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que habita convosco estará em vós. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração. Como acontece com todos os que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por intermédio e por inteiro. Entrega-se os que dizem que enganam-se, os que dizem que ele quer apenas o coração. Então, meus queridos, como já destacamos nesta obra, há lições atrás, né, a queda afetou o ser humano, né, por intermédio, né, e também por intermédio de Satanás e também por inteiro. Por isso, Deus, o Pai, planejou e executou uma obra completa, né, de redenção através do sacrifício de Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Esse resgate efetuado mediante preço de sangue, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, não alcança apenas a parte imaterial do homem, mas também o corpo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Então essa visão da integralidade do ser humano como uma unidade composta é essencial em todos os aspectos de nossa existência, né? Para que não tenhamos um pensamento dualista que nos conduz a condutas que busquem compartimentar ali a vida, valorizando o espírito e desprezando a matéria, como se ela fosse má. Então, como seres integrais, pertencemos a Deus no espírito, na alma e no corpo. Este, aliás, é literalmente templo e santuário, morada de Deus, como Jesus promete aos discípulos em João capítulo 14, versículo 16 e 17. É importante observar a mudança de condições que Jesus prenunciava. Então, a expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os vós indica dois estados distintos. Então, antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos ali, né, tinham a presença do Espírito com eles. E depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração, como fala João capítulo 20, versículo 22. Como acontece com todos os que nascem de novo, né? Nós vemos ali João capítulo 3, versículo 3 a 8, Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Então essa mudança de condição já havia sido mencionado por Jesus ali em João 7, 37 ao 39, né? Com a sua glorificação, Jesus conquistou o poder de outorgar o Espírito Santo a todos os que nele creem, como um selo de propriedade e habitação. Isso não deixa dúvida da necessidade que temos de consagrarmos-nos por inteiro, tá? O que ali os que usam o argumento de que Deus quer apenas o coração, como nós lemos aqui na lição, eles ignoram essa
cristalina verdade bíblica e tornam comprometida a real presença do Espírito na sua vida, como fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e 1 Pedro 1 e 15. No ponto 2 aqui, do primeiro tópico, fala, não sabeis vós? Olha só que interessante, essa pergunta aqui, ela é muito profunda. Aqui a lição diz, a pergunta teórica, retórica, feita por Paulo aos Coríntios, indica que, apesar de ensinados, faltava-lhe uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indicação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher ou seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Então, essa pergunta, não sabeis vós, né? Como nós já destacamos, Paulo ele teve um tempo significativo de ministério presencial em Corinto. Então ficou 1 ano e 6 meses ali ensinando a palavra de Deus à nova igreja, como fala em Atos capítulo 18, versículo 11. E aqui é bem provável, portanto, que a pergunta retórica feita aos coríntios tenha o sentido de lembrá-los de que havia recebido uma doutrina integral e não dualista, tá? Que incluía o aspecto corpóreo espiritual, né? O ensino de que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então aqui a ênfase paulina, certamente ela foi necessária pelo histórico e pelas características vigentes no ambiente coríntio. Então qualquer semelhança com nossos dias não é mera coincidência, meus queridos, mas sim a clara demonstração de que o ser humano continua inverterado, né, para satisfazer as suas próprias paixões, invariavelmente detratando o corpo, tá? Então, ressaltar aqui a doutrina da satisfação integral continua sendo necessário e urgente, tá? Pertençamos a Deus por inteiro. A interpelação feita por Paulo indica que havia certa displicência espiritual na igreja de Coríntio, né? O que o levou a usar ali por 4 vezes a expressão não sabeis, ou não sabeis vós, que encontramos em 1 Coríntios capítulo 3 e 16, 1 Coríntios capítulo 6 e 15, versículo 16 e o versículo 19. Então esse é aqui um claro indicativo de falta de maturidade espiritual. Os coríntios eram imaturos e carnais, como Paulo bem enfatizou lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Tá? Então a dificuldade de apreensão espiritual daqueles crentes foi percebida por Paulo durante o período de plantação da igreja e ainda persistia. Então talvez até tivesse sido agravada, né, diante das péssimas notícias chegadas ao apóstolo Paulo, como diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e versículo 2, versículo 9 e o versículo 11. Então Paulo ele diz claramente que precisou limitar-se nos seus ensinos, como diz capítulo 3, versículo 1, né? Dirigindo-se aos coríntios como a meninos de Cristo, ou meninos em Cristo,
tá? Em função da carnal compreensão que demonstravam. O que se espera de todo cristão, ou da igreja, é que haja progresso espiritual à medida que a palavra de Deus é ensinada. Exercita-se a comunhão, o amor, a fé, a esperança e as demais virtudes do Espírito. Como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas, contudo, há casos em que, infelizmente, parece haver estagnação e até retrocesso, com crentes e igrejas repetindo os mesmos problemas infantis, né? Girando em torno de questões banais, rasteiras, disputas, pueris e lutas fratricidas, né? Então, às vezes, isso é visto até mesmo entre os que têm o dever de trabalhar pelo aperfeiçoamento dos santos, como aconteceria em Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 até o 15, Paulo fala sobre isso aí. E esse tipo de cenário, ele costuma florescer em igrejas que misturam manifestações de dons espirituais e obras da carne, como fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, você pode conferir aí com a sua Bíblia. Então, os dons espirituais são maravilhosos e devem ser buscados, mas ainda há um caminho ainda mais excelente, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. O ponto mais alto da vida cristã é uma fluente produção do fruto do Espírito, principalmente o amor. Né? 1 Coríntios 13, 1 a 8 fala sobre isso aí. Então, em relação ao corpo, esse sublime estágio espiritual traz-nos a compreensão do que é a verdadeira liberdade cristã. Tema que Paulo procurou ensinar especialmente aos coríntios, dado o número de questões carnais que apresentavam. Então, a liberdade cristã, meus queridos, faz-nos entender que não podemos viver segundo o que agrada ou consideramos ser lícito, tá? Nós devemos considerar, antes de tudo, se o que queremos fazer edifica ou convém, tá? Se pode ou não ser motivo de escândalo ou tropeço a nosso irmão. Então, Mateus capítulo 18, versículo 6 fala isso, Romanos 14, versículo 2 ao 11 fala isso, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 8, versículo 8 ao 13. Tem esta base, temos ali essas referências, né? Então, frequentemente, se verifica questões ligadas à santificação do corpo, o que gera longas discussões e contendas, que por isso, por si só, demonstram imaturidade e carnalidade. Então, o padrão de vestuário costuma ser um dos pontos mais debatidos. O mais sábio e espiritual, contudo, é seguir o caminho da moderação, em apreço ao modelo de santificação plena, isso é, sem desconsiderar o aspecto corporal. Então, aliás, convém observar também que após tratar o pecado de Adão e Eva num claro confronto de ordem espiritual, o próprio Deus voltou-se para a questão corpórea. O casal cobria-se de aventais de folhas de figueira, como diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor, contudo, ele substituiu-o por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher ou seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar, sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça, como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Então, se Deus não se importasse
com que tipo de roupa cada um veste, ali teria sido o primeiro sinal dessa liberdade estética ou de expressão pessoal que o ser humano tanto buscou. Deus, porém, substituiu as vestes de folhas para vestes de couro. O padrão moral, segundo Deus, é sempre mais elevado do que o nosso. No terceiro ponto, aqui do tópico 1, fala propriedade e domínio. Vamos ler na lição? O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração, tá? Então temos aqui, né, ao referir-se ao corpo do cristão como uma propriedade de Deus, devidamente comprado por bom preço, como diz 1 Coríntios capítulo 6 e 20, Paulo transmite a clara lição de direito absoluto, o domínio pleno que o remidor tem sobre a sua possessão. Então esses ademais é o conceito de propriedade comum visto, inclusive no direito civil. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Então, assim, se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio a fim de glorificá-lo. De fato, na sua carta aos Coríntios, a ênfase de Paulo volta-se ao aspecto do domínio divino em relação ao corpo e o dever que o cristão tem de possuí-lo para a glória de Deus. Pois, como já observado, né? Coríntio experimenta graves problemas voltados ao aspecto corporal. Assim, o apóstolo acentua que nosso corpo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então, também apresenta uma clara ideia de pertencimento integral, né? Como fala 1 Coríntios 6, 15 e 2 Coríntios 6 e 16. Então, por isso, né, por tudo isso, não resta dúvida de que o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Né? Salmos capítulo 31, versículo 9 e 10, Salmos capítulo 51, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, também 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 5 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então, quando cometido, de nada adianta, né? Quando o pecado é cometido, de nada adianta esconder-se, né? Como fez Adão e Eva. Então, precisamos apresentar-nos a Deus arrependidos e humilhados em sincera confissão, e somente isso nos conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração pela poderosa ação do sangue de Jesus. Salmos capítulo 32, versículo 1 ao 6. E Tiago capítulo 5, versículo 16 e 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9. Agora, temos aqui o segundo ponto, o segundo tópico, né? Que fala sobre o corpo como tabernáculo. Olha só que interessante. Primeiro ponto diz, portador da presença. Então, uma das figuras aplicadas ao corpo do Novo Testamento, no Novo Testamento, é o tabernáculo. Então, Paulo e Pedro usam essa linguagem, tá? Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica, tá? Estamos nesse tabernáculo. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Isso
nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tal frágil habitação. Então, assim como usa o termo templo, que no grego é naos, inserido na realidade hebraica como rekal, que quer dizer palácio, templo, no hebraico. No período da monarquia, Paulo recorre a um termo anterior, tabernáculo, que no grego quer dizer xenos, xenos, e hebraico mishkan. Então, que Israel conheceu durante a peregrinação pelo deserto do Sinai, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Então, a mesma invocação metafórica foi feita pelo apóstolo Paulo em 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, como nós lemos aqui na lição, e essa alusão, ela demonstra a princípio o entendimento espiritual da sacralidade do corpo, principalmente pela remissão que faz ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, acerca do qual o próprio Deus declarou, que seria a sua habitação entre o povo, entre o seu povo, em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Então, assim como em relação ao tabernáculo de Moisés e ao templo dos dias da monarquia judaica, a presença de Deus que encheu todo o universo poderia ser considerada apenas na forma transcendente, como suficientemente realizada entre a comunidade de crentes sob o novo pacto, Então nós vemos aqui que a transcendência diz respeito ao fato de Deus ser distinto da sua criação. Como afirma Gruden, não faz parte dela, pois ele a fez e a governa. Então, Deus é muito maior do que toda a criação. Ele, contudo, apraz-se, em estar envolvido na criação, pois esta continuamente depende dele para existir e manter-se em atividade. Então, isso corresponde à imanência de Deus. Então, em relação aos seus fiéis, revela-se de modo mais íntimo e especial, ou seja, por meio da habitação interior, tá? Então, nós temos aí, o que aqui a transcendência, Mas, contudo, Deus não é apenas um ser transcendente, mas também imanente. Pastor, por isso, se agrada de habitar com o seu povo, como fez no Antigo Testamento e agora o faz na Nova Aliança, vivendo no interior de cada um que crê no seu Filho e recebe-o como Salvador e Senhor. Então, esse uso imagético, do tabernáculo faz simbolizar o corpo, portanto, solidifica o entendimento de que o crente é, literalmente, portador da presença de Deus, como fala Romanos 8, versículo 11. Então, o Todo-Poderoso decidiu viver em nós. Uma tão frágil habitação, como fala a lição, assim como se manifestou numa tenda levantada no deserto, como diz João 14, 23, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Agora, no segundo ponto do segundo tópico, nós vemos tabernáculo e tricotomia. Olha só que interessante. A lição diz o seguinte: a analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A
composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, que é o espaço externo aberto. Segundo, o lugar santo e o lugar santíssimo, o espaço interno único coberto, separado apenas por um véu. O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Encheu-o em sua integridade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Então aqui nós vemos a lição nos apresentando a figura do tabernáculo de Moisés. Ela é também invocada de forma analógica em relação à tríplice composição humana, né? Alguns autores, eles fazem essa comparação como ali Eurico Bergsten, né? Ele afirma que assim como o tabernáculo no deserto era dividido em 3 partes, também o homem o é. Então, o pátio do tabernáculo representa a parte externa e visível do homem, que é o seu corpo. O lugar santo, que não se podia ver de fora, representa a alma. E o lugar santíssimo representa o espírito do homem. Então, de fato, é possível ver a imagem tricotômica do ser humano nas 3 partes da edificação feita no deserto. O pátio, como diz a lição, um espaço externo aberto. Segundo, o lugar santo. E terceiro, o lugar santíssimo, o espaço interno único e coberto, né? Separado apenas por um véu, como diz Êxodo, capítulo 26, versículo 33, e Êxodo, capítulo 27, versículo 9. O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito lá de Hebreus, capítulo 4 e 12. O pastor Antônio Gilberto, ele faz uma analogia acrescentando também o próprio templo, né? Contemplando 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele recomenda, né, ali 1 Coríntios capítulo 3 e 16, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 Pedro capítulo 1 e 13 ao 14, quando diz: confronte as referências do homem ao tabernáculo e templo, os quais eram tripartidas. Então, também Severino Pedro, né, da Silva, ele desenvolve o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio, muito mais do que a invocação de figuras, as referências a tabernáculo e a templo, indicam a vontade de Deus em encher-nos assim como aconteceu quando o tabernáculo foi levantado, né? Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. E o templo foi inaugurado em 2 Crônicas 7 e 2. Então, não tenhamos dúvida, Deus quer encher-nos e manter-nos cheios do seu Espírito, permitindo que os sintamos em todo o nosso ser, né? Espírito, alma e corpo, como fala em Efésios capítulo 3 e 19 e Efésios capítulo 5 e 18. Então, essa profunda experiência espiritual e sensorial sempre foi marca distintiva dos pentecostais clássicos e assim continuará se permanecermos buscando a santa e doce presença do Espírito de Deus. Então, não pode tornar-se estranho entre nós as visíveis e audíveis manifestações divinas, né? Como fala Atos capítulo 10, 44, 46 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 11. A Bíblia diz em Levítico capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tá? No terceiro ponto, nós temos aqui um tabernáculo
guiado. Tá? Um tabernáculo guiado. A lição nos apresenta o seguinte texto. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Então, um tabernáculo guiado, né? Aqui, a presença de Deus no tabernáculo não era estática, mas dinâmica. Então, servia de direção para o povo de Deus durante toda a peregrinação pelo deserto. Então, essa é outra lição espiritual que podemos extrair da metáfora do tabernáculo. A importância da presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. O texto de Êxodo 40, versículo 36 ao 38, informa-nos que a caminhada do povo de Israel deva ser à medida que a nuvem movimentava-se ou parava. Então, essa é uma aplicação direta para a nossa realidade corpórea, né? Deus está interessado em guiar-nos também em nossa movimentação física, isso é, onde moramos, onde estudamos e onde trabalhamos, né? Enfim, não podemos permitir que sejamos enganados pelo secularismo, fazendo-nos pensar que Deus não interfere nas questões de nosso cotidiano. É Ele que nos guia por caminhos espirituais, né? Mas também nos guia por caminhos físicos. Tiago aconselha-nos a submetermos todos os nossos projetos à soberana direção divina e cuidar com nossas afirmações. Tiago 4:15. Ser dependente de Deus e sensível ao Espírito livra-nos de decisões e movimentos errados em nosso viver diário, como diz Êxodo 33:15. Então, aqui nós temos o terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito Santo. Então, primeiro ponto diz, fugir da prostituição. Aqui a lição nos apresenta o substantivo grego porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios 6:18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, né? Almeida Revista Atualizada. Então, ou imoralidade sexual no sentido geral, né? Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, pelgo, né? Fugir ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo caminho com os olhos. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e racial. Fugir. Esse é o alerta. Então, como vimos inicialmente, a igreja de Corinto, ela mostrou-se imatura e carnal. E isso
comprometia a sua missão de influenciar a sociedade coríntia. Então, alguns dos seus membros estavam incorrendo em práticas pecaminosas graves. Paulo, então, aponta um caso específico que estava abaixo do já degradante padrão da época, como fala 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Então, o pior de tudo é que havia tolerância para a prática, já que a igreja não disciplinava o abusador. Então, a falta de disciplina eclesiástica é um desvio grave e compromete a santidade da comunidade de fiéis e a sua autoridade para pregar o evangelho. Então, no capítulo 16, a partir do versículo 15 da mesma carta, o apóstolo volta a referir-se aos pecados sexuais, novamente enfatizando a gravidade de tais transgressões, que era o fato de que, sendo o corpo o templo do Espírito Santo e membro de Cristo, a prostituição é um pecado contra o próprio corpo. Então, os pecados sexuais produzem consequências de gravidades e dimensão incalculáveis. E além de afetarem diretamente o corpo, mancham profundamente a alma e o espírito, trazendo culpa, vergonha, angústia, dor e muitas outras consequências. Então, o seu raio de destruição costuma não ficar restrito aos autores da prática. E isso diz respeito a todo e qualquer pecado sexual. Aliás, o substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios capítulo 6 e 18, tem um significado amplo, né? Referindo-se à impureza ou à imoralidade sexual, no sentido geral. Então, toda prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Então, ao usar o verbo fugir, né, na voz ativa pelgo, né, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponha a salvo dos terríveis malefícios da impureza sexual, o que começa pelo caminho aqui com os olhos, né? Lá, Jó, capítulo 31, versículo 1 e Salmo 101 e 3. Então, o que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou de trevas, como fala Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. Então, a pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo, amplificado diante das múltiplas possibilidades abertas, como as redes sociais. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Como fala a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Então, aqui no segundo ponto do terceiro tópico, nos traz o seguinte título: Disciplinas espirituais. Vamos lá? Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumento do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir
a Cristo e habita em nosso coração como penhor de nossa eterna redenção. Então, uma vez que compreendemos o aspecto espiritual de nossa realidade corpórea, é salutar que nos apliquemos fisicamente a disciplinas espirituais necessárias para uma vida cristã equilibrada, integralmente saudável, tá? O nosso corpo tem um papel fundamental, meus queridos, nesse processo, que é o exercício em piedade, de que Paulo fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, né? Então, de fato, já vimos que não há como compartimentar a vida espiritual como se fosse apenas uma atividade do espírito, ou da alma, ou de ambos como substâncias imateriais inseparáveis que são. Então, o corpo deve estar sempre presente como um veículo indispensável de nossas atitudes de adoração e serviço a Deus. Para que tenhamos uma vida espiritual plena como templo do Espírito Santo, não basta que os membros de nosso corpo deixem de ser instrumentos do pecado, tá? Então, as Escrituras recomendam-nos que os nossos membros devem ser apresentados a Deus como instrumento de justiça, como fala Romanos 6, versículo 12 e 13, né? Instrumento de justiça e culto. Então, o conhecido texto de Romanos 12, 1, ele prevê essa entrega que não dispensa jamais a estrutura física integral, né? Pois nós devemos apresentar-nos, como diz Romanos 12, 1, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o corpo é parte essencial do culto, pois é através dele que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, né? Fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito Santo em nosso interior. Então, quando nós olhamos, o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, ele abordou o tema disciplina do jejum bíblico, né, na revista O Obreiro Aprovado, né? Nós vemos do terceiro trimestre de 2025, talvez você possa ter esse exemplar, ele destaca ali que o jejum não é essencial à salvação, mas a oração, a leitura e escuta da exposição da palavra e participação das ordenanças do evangelho, batismo e ceia do Senhor, são considerados meios da graça, ou seja, canais que conduzem à operação da graça de Deus na vida do crente. Amém? Terceiro ponto, disciplinas corporais. A lição nos apresenta o seguinte texto: é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso também, essencialmente, né? O sono, como fala Salmo 127 e 2. E exercício físico também são importantes. Cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Então, aqui falando sobre disciplinas corporais, assim como o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, que fora objeto de esmero desde a descrição das suas composições feitas pelo próprio Deus, né? A designação de materiais e o cuidado permanente com a sua manutenção. O corpo humano deve ser preservado adequadamente como templo do Espírito Santo. Agora, seria um contrassenso se
pensássemos ou agíssemos de forma diferente, como fala 3 João, versículo 2. Então, um dos cuidados fundamentais está ligado à nossa alimentação, seja no aspecto quantitativo, seja no qualitativo. Então, o quanto e o que comemos pode fazer toda a diferença para a saúde de nosso corpo, né? De fato, observa-se que este é um desafio comum às muitas pessoas. Geralmente, se ouve entre os cristãos, em tom jocoso, que crente não bebe, mas come muito. Não seria isso o reflexo da falta de moderação de alguns? A lição faz essa pergunta. Então, como é comumente recomendado e razoável, né? Moderação na ingestão, né? De açúcar, sal, gorduras, glúten, massas, né? Além do aspecto alimentar, também o descanso, como nós vemos aqui a lição apresentando, né? Especialmente o sono, Salmo 127:2, né? Exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo e a mente, como fala Mateus capítulo 15, versículo 32 a 38, e Marcos capítulo 4, versículo 38. Então, além disso, também nós devemos, tá, fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, né, como fala Isaías capítulo 38 e 21. Então, na conclusão dessa lição, nos traz o seguinte texto: corpo e mente saudável nos tornam mais disposto para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar bem dele, abstendo-nos de todas as práticas pecaminosas e dos malefícios à saúde física. Com corpo e mente saudável, como diz a lição, né? Assim como a alma e o espírito santificado, podemos adorar a Deus e servi-lo, né? Como fala Marcos 12 e 30. Por outro lado, o descuido no cuidado do corpo pode comprometer a missão divina em nossa vida. Então, sobre a importância de cuidar do corpo, há uma conhecida expressão atribuída a Robert Murray, né? Que ele ali, um avivalista escocês do século XIX, que no seu leito de morte aos 29 anos, ele teria dito: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Então, está aqui, né, um alerta para você cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, tá? Mas não deixe de cuidar da alma e do espírito também. Vamos para nosso questionário, revisando o conteúdo. A primeira questão nos diz o seguinte: qual a diferença da condição espiritual dos discípulos antes e depois da regeneração? Resposta: antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-los dentro deles, pela experiência da regeneração, conforme João capítulo 20, versículo 22. Segunda questão: qual a consequência da incompreensão espiritual dos coríntios acerca do corpo como templo do Espírito? Resposta: os coríntios eram imaturos e carnais, por isso haviam tantos pecados entre eles. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, versículo 2, versículo 9 até o 11. Terceira questão: o que e como a analogia entre corpo e tabernáculo reforça? Resposta: a analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Quarta questão: qual o papel do corpo nas disciplinas espirituais? Resposta:
por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. Quinta e última questão. Quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual delas? Resposta: além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, 2. E exercício físico também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Então, aqui nós concluímos mais uma lição, a lição 4 do quarto trimestre de 2025. Corpo como templo do Espírito Santo. E eu convido a você que está aí nos ouvindo, participando, estudando juntamente conosco, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário de onde você está falando, de onde você está nos acompanhando, tá? E receba semanalmente aí estudos bíblicos, teológicos, doutrinários da palavra do Senhor, tá bom? Deus querido, te agradecemos por mais esta palavra, por mais esta aula, por mais esse estudo, meu Deus. Venha abençoar a cada professor, venha abençoar a cada aluno, venha abençoar, Senhor, a cada um que estará, Senhor, ouvindo e estudando, aprendendo através deste material, deste estudo teológico, Pai, através da palavra do Senhor. Deus abençoa cada um, Senhor, que nós possamos cuidar do templo, que nós possamos cuidar, Senhor, da tua morada, Pai, até a tua vinda, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.